Eu acredito numa coisa, viu, Tcheco? Que o fruto nunca cai longe do pé. Se eu quiser te conhecer, basta eu conhecer as pessoas que o criaram, né? E basicamente teu pai tem grande participação na construção do caráter, de princípios, de valores, né? Você consegue lembrar, antes da gente começar as histórias engraçadas aqui, você consegue lembrar alguns... O Flávio Augusto, ele fala muito sobre pontos de inflexão. Um livro dele, ele escreveu, ele fala que são 10 pontos de inflexão que fizeram... Aquele ponto de inflexão é que deu aquela virada de chave, né? Você tem dentro da tua carreira, mesmo quando você estava no futsal, fundamental para dar esse ponto de inflexão e falar, filho, para cá, vai para lá. Você tem que vir para cá porque aqui é o caminho. Tem alguma? Não, teve algumas, né? É lógico assim que no momento acaba dando um certo branco, mas assim, eu me lembro de uma bem específica, que eu também sempre toco com os atletas assim no meu iniciação de trabalho, sabe? Quando eu fui estrear no Curitiba, eu estava com 23 anos, se não me engano, quando eu fui estrear no Curitiba, né? Saí do Malutron, fui pro Curitiba. E aí você vê como é que o futebol, né, ele direciona as coisas. A gente foi jogar contra o Inter lá em Cascavel, um jogo amistoso. Uma semana antes de estrear, empatamos 3-3 e eu era reserva, estava vindo no Malutron. Chegou numa quarta-feira, o Sérgio Manuel tinha machucado o joelho. O Bonamigo era nosso treinador, pegou, você faz o lado esquerdo? Não fazia o lado esquerdo. Falei, faço? Falei, faço sim. Ele falou, então você vai jogar ali pelo lado esquerdo ali, o terceiro homem. Falei, beleza, faço sim. E aí terminamos 2, 3 dias pro jogo, a estreia era contra o Vitória da Bahia. E eu sempre batia pênalti onde que eu jogava, assim, ou era um dos batedores de pênalti. E durante a semana, quando eu vi que ia jogar, falei, vou me preparar, vai que o batedor não tá lá, né? E o da Silva sempre batia, o atacante, o da Silva, né? E o da Silva sempre batia cruzado. E eu gostava de bater cruzado também. Tá, nós treinando, fomos pro jogo, pênalti. O da Silva no jogo. O da Silva pegou a bola, eu falei, esse cara vai errar. Se eu jogasse na cena, eu ia ganhar. Eu sabia que ele ia errar. E eu não tava gorando assim, cara. Era uma coisa, sim. Coisa espiritual, assim, que você fica pensando assim, não, ó, ele vai bater cruzado, eu vou pegar esse rebote e vou fazer esse gol. E eu não ia pra rebote, né? Porque geralmente eu batia, né? Cara, na hora que o da Silva foi pra bola, eu vim lá de trás da área. Não fiquei eu vim de trás, hein? E ele foi, não sei se eu invadi, mas na hora que ele bateu, eu vim na corrida assim, o goleiro, ele bateu cruzado, o goleiro espalmou. Veio no pé do da Silva, eu antecipei ele, fiz o gol. Ganhamos de 1-0. Deu 10 minutos de jogo depois, eu tava tão emocionado que eu senti câimbra. Foi emocional. Tenho certeza que faltava uns 15 minutos para acabar o jogo ainda, né? Sim. Beleza. Acabou o jogo. Fui para casa. Eu fui para casa do meu pai e da minha mãe. Fui tomar um café lá. Era um domingo à tarde aqui no Couto. Cara, cheguei em casa. Meu pai falou assim, ó. Que uma das reflexões que eu fiz para minha carreira e tento passar para alguém hoje. Porra, cara, você viu o que você fez? Falei, fiz um gol. Ganhamos 3-0, 3 pontos na lomba, pai. Ele falou assim, não, você não fez um gol. Foi muito mais que um gol. Você deixou 30 mil pessoas no estádio felizes e amanhã, nos bares, amanhã nas ruas, você vai deixar mais algumas milhões aí com a semana alegre de quem gosta de futebol, que são os torcedores do Coxa. Falei, então vocês têm um poder de mexer com o coração das pessoas, com o mental das pessoas. Então por isso que por isso que vocês, como jogadores, são muito importantes para um clube e para as pessoas. Não é só futebol. Falei, pô, pai, não tinha pensado nisso. Então amanhã, quando você acordar, se sinta feliz, porque eu sei que você, quando você não faz gol, não se sinta importante, mas se sinta porque vocês mudaram a semana de milhares de pessoas. Por isso tem que tratar bem o torcedor. Aí desde aquele dia, não que eu não tratava, até porque eu iniciei no Paraná e eu era da base, fui tetra e pentacampeão, mas ainda não tinha aqueles holofotes, né? E no Malutron era um clube empresa que não tinha torcida, então Curitiba realmente era o meu primeiro clube assim que eu pude sentir essa sensação do torcedor com holofotes, né? E aí, quando aconteceu esse fato, meu pai me alertou nesse sentido, né? O quanto que o jogador é importante para fazer isso, aquilo e tal. Ele não gostava, cara, que eu não. Quando algum atleta ia provocar o torcedor de uma forma pejorativa, né? Se fosse uma provocação no âmbito esportivo, ele gostava até demais. Mas assim que o cara vai lá e mostra as partes íntimas, ou gera uma briga, ou faz alguma coisa nesse sentido, ele achava um pouco fútil esse tipo de coisa, né? Agora vai lá para calar a torcida, tudo assim. Eu nunca fiz, tal, mas eu achava legal quem fazia. Mas o meu pai me dava esse tipo de direcionamento. E eu, dentro do meu entendimento, acabava fazendo a maioria deles, porque
vindo de um pai, né, cara, a gente acaba entendendo um pouquinho melhor. Mas desde esse dia aí, para mim, eu comecei a ter um outro olhar com o torcedor.